Olá, tudo bem? Pastor Gídio aqui mais uma vez no meu canal no YouTube. Se você não segue, siga aí, faça parte dessa família, tá? Dá o like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, tá bom? Eu queria compartilhar uma palavra breve com vocês. Eu creio que nesse tempo Deus tem despertado uma nova geração para corresponder com uma proposta maravilhosa que Ele tem para nós, né? É uma nova estação que está surgindo. Eu creio que essa estação vem sendo profetizada desde ali no final do ano, no início do ano 2000, né? E Deus tem profetizado sobre isso, Deus tem falado sobre isso, e eu creio que surgiu uma geração que está correspondendo com essa palavra. Então eu queria falar brevemente sobre isso. Eu acho muito interessante porque nunca se falou tanto sobre cultura do reino, cultura do céu, né? E na verdade, cultura do céu tem a ver com a maneira como nós nos movimentamos conforme o reino de Deus. Uma geração que se movimenta conforme o reino de Deus é uma geração que está debaixo de uma cultura do céu, né? É uma geração que aprendeu que nós devemos ser a extensão da realidade do reino de Deus na terra. Uma geração profética, né? Uma geração que profetiza através da sua vida, né? O espírito da profecia é o testemunho de Jesus na terra. Então, onde eu quero chegar? Você vê o tempo todo que Mateus 5, 6 e 7, Jesus fala sobre as características dos cidadãos dos céus. Ou seja, ele está falando sobre a característica dessa geração do fim dos tempos. É uma geração do reino de Deus. E ele fala sobre uma geração que aprendeu que é de dentro para fora. Então você vê que em todo tempo Jesus coloca em xeque aqui as intenções do coração. Quando ele fala, por exemplo, como está escrito, né, que se você adulterar, você morreria apedrejado. E agora, só de você pensar, você já está em adultério. Então, o tempo todo Jesus leva a gente para nossas intenções, para as nossas motivações, né? Você pode dizer para uma pessoa, eu te amo, mas por dentro assassiná-la no seu coração. Então, Jesus leva a gente para dentro. Por isso, depois ele vai falar sobre orar, ele fala sobre o quarto secreto, ele fala sobre jejuar, não jejuar para aparecer para as pessoas que estamos jejuando, né? Ele fala sobre ofertar, a sua mão esquerda não saber o que sua mão direita fez e vice-versa. Então, o tempo todo Jesus leva a gente para dentro do quarto secreto, e o quarto secreto não tem a ver apenas com o lugar geograficamente. O quarto secreto tem a ver com o nosso relacionamento com o Espírito Santo, o nosso espírito, o lugar mais secreto do homem, com o Espírito Santo unidos ali em um só propósito, numa intimidade. Então eu creio que essa é a geração. Então, para terminar a minha palavra breve de hoje, né, dá vontade de ficar aqui horas falando sobre isso, mas na história da igreja a gente percebe 3 estações, na verdade 2 estações, e eu creio que essa terceira é a proposta de Deus para os nossos dias. E eu creio que você quer corresponder com essa palavra. Primeira estação, Atos 2 até a história da Reforma Protestante em 1517, né? Essa estação é chamada da estação do apóstolo Pedro, porque nós encontramos muito do Pedro na igreja de Atos, por exemplo, na igreja de Corinto, uma igreja imatura, uma igreja carnal no sentido de ser imatura, né? Nós encontramos muito o apóstolo Pedro nas igrejas da Galácia, o livro de Gálatas, ali tem as igrejas da Galácia, Antioquia de Pisídia, Listra, Derbe, Icônio, essas igrejas aí, Tessalônica, Colossos, né, a igreja de Roma e etc. Então nós temos muito da característica do apóstolo Pedro. E é muito interessante também chamar a atenção que o apóstolo Pedro ele foi chamado a atenção, né, foi repreendido pelo apóstolo Paulo, ele é citado isso no livro de Gálatas. Agora, o que é interessante também é que a partir da Reforma Protestante até nossos dias surgiu uma nova estação, que é chamada de estação do apóstolo Paulo. E parece que assim como o apóstolo Pedro foi confrontado pelo apóstolo Paulo em Gálatas, são as cartas do apóstolo Paulo, como o livro de Romanos e Gálatas, confrontam a mentalidade de Pedro da história da igreja. Olha que interessante. E surge a estação de Paulo, né, que vai da Reforma Protestante até nossos dias. E nós temos muito do apóstolo Paulo. Muitas das nossas doutrinas, revelações, está ligado à revelação do mistério do reino de Deus que o apóstolo Paulo tem a respeito do corpo de Cristo, justificação pela fé e etc, e etc. Nós temos muito do apóstolo Paulo. Porém, nesses dias Deus está chamando a gente para uma nova estação, que eu chamo da estação do apóstolo João. A estação que é interessante porque João é aquele que viu a volta de Jesus, é aquele que colocou a cabeça no peito do mestre. A marca dessa geração ou dessa estação vai ser chamada da estação do apóstolo João, ou poderia dizer, é a estação da intimidade.
Deus está nos chamando para essa nova estação. É uma proposta que Deus tem trazido para nós no Brasil, desde ali do ano 2000, quando as canções começaram a mudar. Você percebe uma mudança muito na forma de a gente adorar o Senhor. Começamos a falar palavras de carinho, de amor, com um sentimento de noiva para com o noivo, um desejo ardente de ver o reino de Deus se manifestando. Isso tudo foi gerado pelo Espírito Santo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Canções de amor, canções de intimidade. E eu creio que há uma geração agora que está conseguindo corresponder, que entendeu a mensagem e está correspondendo com essa mensagem. E eu creio que essa é a geração que prepara o caminho, que está chegando o momento da volta de Jesus. Amém? Se você está ouvindo a minha voz agora, faça a sua oração e fala: Senhor, eu quero corresponder com essa geração. Eu quero voltar para esse lugar de intimidade. Nunca se falou tanto de intimidade, cultura do reino, santidade e paternidade, arrependimento como os nossos dias. Então, faça parte dessa geração, corresponda. Se você se vê em um momento de aflição, de pecado, de tristeza, volte para esse lugar. Volte para esse lugar. Fala: Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu quero corresponder com essa nova estação. Eu quero ser um íntimo, eu quero ser amigo seu. Amém? Deus abençoe você. Se você gostou, dá o like, o joinha aí, compartilhe com a sua igreja aí no seu zap, nos seus grupos, e vamos espalhar essa mensagem. É uma nova estação, vamos corresponder com ela. Deus abençoe você. Tamo junto. Até a nossa próxima mensagem, que eu vou dar continuidade a essa palavra, tá bom? Tchau. Valeu.